Pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ricardo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo, tá? Na aula passada a gente viu como é que se formaram os estados modernos. Lembra que a gente estava falando sobre essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então nós falamos um pouco sobre o absolutismo, né, a formação dos estados modernos, né, esse processo de centralização política. Aí hoje a gente continua no mesmo capítulo, é o mesmo contexto, só que nós vamos falar sobre o mercantilismo, tá? Que é como se fosse a faceta econômica desse Estado moderno, tá bom? Então vamos lá começar? O mercantilismo, né, a riqueza e o poder para o Estado, né, esse Estado moderno, tá? O mercantilismo, né, o que é esse mercantilismo? Vamos trabalhar aqui esse contexto para você entender direitinho o que é mercantilismo, né? Ele é um conjunto de ideias e práticas, né, econômicas que foram adotadas, né, pelas monarquias absolutistas. Como essas monarquias deram grande apoio às atividades comerciais, que são chamadas de mercantis, daí vem o nome mercantilismo, tá certo? Então é um conjunto de ideias que estão ali aliadas, né, à formação do Estado moderno. As monarquias elas vão dar esse apoio às atividades mercantis, porque elas vão trazer mais riqueza ao rei, né? E essa riqueza vem aliada ao poder que eles necessitavam, tá bom? Com o mercantilismo, os estados vão intervir diretamente na economia, tá bom? Procurando assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes ou grupos ligados ao Estado, tá certo? Então aqui você lembra que a gente falou na última aula sobre aquela aliança que existia entre a burguesia, né, que era a classe, o grupo social que estava ligado a essas atividades comerciais, mercantis, essa aliança entre eles e os reis, né, nas várias regiões da Europa. Então, aí o rei ele acaba incentivando cada vez mais essas atividades porque ele via nessa aliança uma necessidade, né? Aquilo ali geraria ao Estado que vinha se formando mais riqueza, tá bom? Então lembra aí, o mercantilismo são esse conjunto de ideias econômicas que foram adotadas pelas monarquias absolutistas. Mercantilismo e monarquia absolutista vêm um aliado ao outro, tá certo? Então, olha lá, mais uma questãozinha para vocês. O mercantilismo é o pai do capitalismo? A gente sempre, o nosso sistema hoje, né, o nosso sistema econômico, ele é o capitalismo, tá bom? Então, a gente busca aqui a origem desse capitalismo, a gente vai ver que a origem dele está lá no mercantilismo, né? Então, o mercantilismo é o pai do capitalismo? A gente pode dizer que sim, é sim. Por quê? Porque junto ao mercantilismo, a gente vai observar uma trajetória de crescimento da classe burguesa, né? E é essa classe burguesa que vai fortalecer e consolidar esse sistema capitalista, tá bom? Então, é a partir desse mercantilismo que a gente vai ver o crescimento dessa classe burguesa, tá? Que aos poucos ela vai acumulando as riquezas que lhe permitirão, olha aí, evoluir de uma situação econômica secundária, né? Para o grande detentor do poder econômico, até político, né, quando eles começam a fazer as revoluções burguesas, que você vai ver lá no próximo ano, né, no 8º ano, a gente vai começar a estudar essas revoluções burguesas, né, que é quando a classe burguesa ela vai se fortalecer, e aí com esse fortalecimento ela começa a promover as revoluções, que vão dar a elas o poder, né, o poder político que elas não tinham. Que até então, preste bem atenção, até então, quem é que tinha um poder político eram os grupos que a gente chama de nobreza, né? O rei, né? Os condes, os duques, os marqueses, esses detinham o poder político, tá certo? Então esse grupo, ele tinha um poder econômico? Também tinha, né? Só que aos poucos, com essas atividades mercantis, né? Com o fortalecimento dessas atividades mercantis, né? Com essa aliança que se deu entre os reis e a burguesia, foi se fortalecendo, né? Essa classe burguesa, ela foi enriquecendo
Então, ela já passou de uma condição econômica secundária, como você viu aí, de uma condição econômica secundária ao grande poder econômico, né? Ela tinha o poder econômico todo, que ela gerava riqueza, mas ela também enriquecia muito, só que ela não tinha um poder político, que é o que lhe faltava. Então, quando começam essas revoluções burguesas, elas tomam o poder político e assumem o poder do Estado. Então, aquele Estado moderno, absolutista, que tinha um rei no poder, vai ser substituído por um Estado, né, onde os burgueses assumem o poder, tá bom? Mas isso é um assunto lá para o 8º ano, as revoluções burguesas, tá bom? A gente vai ver durante nessa nossa caminhada do 7º ano, vocês vão ver esse Estado moderno ainda com a presença dos reis e da nobreza, né, durante toda essa caminhada nossa, tá bom? Então, quais são as principais características do mercantilismo? Primeira característica é o metalismo, tá bom? Que seria a acumulação de metais preciosos no país, né? Geralmente, um país ele era considerado rico nesse período, né? Século XV, né? XVI, se consideravam os países ricos aqueles que tinham acumulado, né, no seu cofre, né, assim, nas suas economias, uma grande quantidade de metais preciosos, tá certo? Então, o dinheiro papel, ele praticamente não existia, tá? O que existia eram os metais preciosos. Esses metais preciosos, como ouro, prata, era o que determinava o valor das coisas, tá bom? Então, o metalismo é uma dessas características. O país, para ser considerado rico, ele tinha que ter muito metal precioso acumulado, tá? Professor, de onde é que vinha esse metal precioso todo? Geralmente vinha das colônias que os países europeus fixaram na América, tá bom? Então, lógico, eles procuravam essas fontes, né, de metais preciosos no mundo inteiro, não era só na América, tá? Porque durante esse período também começa aquelas navegações, tá bom? Que já é o próximo assunto, né, que nós vamos estudar. E essas navegações vão levar os europeus a colonizarem várias regiões do mundo, não é só a América, né? Na Ásia, na África, eles vão firmar a presença deles e ali eles vão buscando esses metais preciosos, tá certo? Então, a primeira característica é o metalismo. A segunda característica é a balança comercial favorável, tá? O que é isso aí? O país, ele para enriquecer também, ele não pode gastar muito dinheiro, né? Então, naquela balança comercial, ele não pode gastar o dinheiro. Então, ele não pode importar, ele não pode comprar muito, porque quando ele compra, ele está tendo que pagar, ele tem que abrir mão do dinheiro, né? Então, para a balança ser favorável ao Estado, ele tem que exportar, ele tem que vender mais do que comprar. Então, a lógica é essa, tá bom? Então, a forma de reter o máximo de metais preciosos era exportando o máximo e importando o mínimo, tá certo? Então, se vende o máximo e se compra o mínimo, tá bom? Para isso, você, lógico, tem que incentivar essas atividades, né, manufatureiras, que é para você não ter que comprar de fora. Você poder, no seu país, você ter tudo aquilo ali, né, à sua disposição, para você não gastar o dinheiro. Essa é a segunda característica. Vamos lá para a próxima. O protecionismo, né, que é o incentivo ao comércio, às manufaturas nacionais. Olha aí, acabei de falar. Protegendo-os da concorrência estrangeira. Então, quanto mais você incentiva o comércio e as manufaturas nacionais, né, aquelas que estão dentro do seu país, quanto mais você incentiva, menos você depende da compra de um país estrangeiro. Então, você gasta menos, tá bom? Então, e quanto mais você incentiva, mais você produz, sobrando, você acaba exportando, vendendo, e aí você ganha o dinheiro dos outros países, tá certo? Então, o protecionismo é uma característica também do mercantilismo, tá? O exclusivo colonial, aí quando eu comentei para vocês a questão das colônias, né? De onde eles exploravam as mercadorias que tinham um valor comercial muito interessante, tá bom? Então, tinham colônias na América, na África, na Ásia, que é quando começa esse movimento de expansão marítima dos países europeus, tá bom? Lembrando, se chamavam colônias
todas essas regiões que eram exploradas pelos países europeus, que eram chamados de metrópoles, tá? Então, mais para frente nós vamos trabalhar essa ideia do pacto colonial, que era como se fosse um acordo entre a metrópole, que eram os países europeus, e as colônias, que eram os países ou americanos, africanos, né, que faziam parte, né, desse império dos países europeus, tá bom? Então vamos para frente. Na última aula nós falamos sobre a formação das monarquias, né, inglesa e a monarquia francesa, tá bom? E aí eu disse para vocês, no nosso próximo momento a gente trabalharia a formação das monarquias ibéricas, que é Portugal e Espanha, tá bom? Então tá aí, a gente trouxe para vocês. Eu espero que vocês já tenham compreendido bem essa ideia do mercantilismo. É simples, isso está no livro de vocês, vocês podem retomar, fazer aquela leitura, né? Os professores também vão passar alguma atividade que fortaleça, né? Fixe para vocês esses conceitos, né? As principais características, o que é o mercantilismo, tá bom? E aí a gente trabalha agora essas duas monarquias, como é que se formaram as duas monarquias ibéricas, que são Portugal e Espanha. Portugal, que é muito importante para nós, porque a gente está diretamente ligado a Portugal, já que são eles que vêm, né, nesse processo da expansão marítima, colonizar a região do Brasil, né? Então vamos lá, formação das monarquias ibéricas. Na imagem aí você já vê que tem a presença, né, de dois grupos diferentes. Um é o grupo que, vamos dizer assim, está associado aos cristãos, e o outro grupo é o que está associado aos árabes, né? E aí esse é um dos fatores predominantes, né, na formação da monarquia, dessas monarquias ibéricas, tá bom? Seria essa luta dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, tá bom? Então aquele pedacinho de terra que a gente chama de Península Ibérica, né, onde fica Portugal e Espanha, aquele pedaço de terra ele foi conquistado pelos muçulmanos. Lá naquele processo de expansão, né, da religião muçulmana, onde sai lá da Arábia e aí vão conquistando o norte da África todo, né, e invade a Península Ibérica e conquista toda a região da Península Ibérica, e aí eles vão parar exatamente nas fronteiras com a França. Aí eu não sei se vocês chegaram a estudar isso, que é um resuminho, né, para vocês, né, dessa religião muçulmana, né, de como ela se formou, e aí essa expansão pelo território africano, né, pelo território do Oriente Médio. Então eles chegam em um determinado momento, próximo ali do ano 800, né, eles passam ao território europeu. Então eles chegam a adentrar o território europeu, conquistam quase toda a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, tá bom? E essa formação das monarquias ibéricas está diretamente relacionado a essa guerra que a gente chama de guerra de reconquista, porque é quando eles vão expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, tá certo? Não foi um processo simples, não foi rápido, né? As vitórias foram sendo alcançadas com grande dificuldade, mas eles conseguiram, né, expulsar os muçulmanos daquela região. E é uma região que ela é muito rica culturalmente, porque você tem ali a presença das três grandes religiões, né? Muito parecido com o que é Jerusalém, né? Aquela região do Oriente Médio, né? A Península Ibérica ela reunia muitos cristãos. Ela teve, durante muitos séculos, a presença dos muçulmanos, né, ali transmitindo a sua cultura, o seu conhecimento, né, e aí também tinha a presença dos judeus, né, é uma das regiões da Europa onde tinha a maior concentração de judeus, tá bom? Então ali tinha a presença de todas essas culturas, tá? Então o primeiro fator é esse, a luta dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, que a gente chama de reconquista, certo? Outro fator muito importante, também associado a isso, a questão do espírito de luta das cruzadas. Esses muçulmanos eles começam a ser expulsos da Península Ibérica dentro daquele contexto das cruzadas, né? Em que os nobres europeus vão se deslocar lá para o Oriente Médio
para tentar reconquistar Jerusalém, né? O Papa convocou os cristãos e todos os cristãos, não só os nobres, e aí eles acabaram se deslocando até o Oriente Médio para fazer essa retomada de Jerusalém. Então esse espírito de luta das cruzadas, ele está muito presente aqui, né, na reconquista da Península Ibérica, porque eles viam exatamente nos muçulmanos um inimigo, né? Lá em Jerusalém, eles iam para Jerusalém exatamente para expulsar os muçulmanos da cidade de Jerusalém, né, que era o berço do cristianismo. E aqui na Península Ibérica, do mesmo jeito. Então, eles se reuniam com esse espírito das cruzadas, né, de combater os muçulmanos, tá bom? Outro fator importante também associado a isso aí são as desavenças entre os próprios muçulmanos, né? Então, os próprios muçulmanos tinham, né, os atritos entre eles e acabavam enfraquecendo, né, a liderança de um ou outro grupo, e aí os cristãos acabavam tomando, né, essas pequenas regiões onde eles governavam. Bom, então essas desavenças também foram muito importantes no processo de formação das monarquias ibéricas. Vamos para frente. Aqui eu coloquei para vocês a sequência de 4 mapas, mostrando, né, como é que foi esse processo de reconquista, né, da Península Ibérica. Então você está vendo ali, ó, ele é um mapa que está em espanhol, mas você vê aquela região amarela, todo o trecho amarelo do mapa, ele eram regiões que eram controladas pelos cristãos, tá bom? Os 2 principais reinos que existiam ali, ó, Leão e Castela, tá? Eram os principais reinos. Então você vê, ó, a Península em 1031, toda essa parte verde era controlada pelos muçulmanos. E aí, mais para frente, já a Península em 1100, você vê que já surgiu ali Portugal, né? Portugal, ele tem um apoio de Leão, né? Do Reino de Leão, e ele começa a se formar ali como país, né? Já expulsa ali os muçulmanos e consegue, né, aquela regiãozinha ali se formar como país, né? Então você vê, ó, já tem uma expansão maior em 1200, né? Ali abaixo já tem uma expansãozinha maior, né? Eles foram sendo empurrados lá para o sul, né, da península, até em 1300 eles só terem um pedacinho, né, da Península Ibérica, tá bom? Então aquele trechinho final que você está vendo, ali já é a África, né? Então eles estão sendo empurrados para a África, tá certo? Então essa é a sequência, você vê como aconteceu, né? Não foi um processo rápido, você está vendo, nós estamos em 1031, quando começa essas guerras de reconquista, então até 1300 ainda existiam alguns pequenos, a gente chama de califados, né? Que era onde os muçulmanos governavam, né? Ainda existia ali um pedacinho que era governado por eles, tá? Então vamos lá, formação de Portugal, né? Ela está ligada diretamente a essa dinastia de Borgonha, né? Então Henrique de Borgonha, ele ganha o condado portucalense, né, como recompensa pela sua participação na luta contra os árabes, tá? Então, lá naquele primeiro mapinha, no segundo, aliás, quando aparece ali o Portugal, ali é o condado portucalense. Então, quem liderou a luta foi o Henrique de Borgonha, né? Todo aquele território ali pertencia aos espanhóis, né? E aí eles cederam esse condado para o Henrique de Borgonha, exatamente como incentivo, né, pela luta, como recompensa pela luta dele, né? O Afonso Henriques, que era filho do Henrique de Borgonha, ele continua essa luta contra os árabes e aí ele vai conquistar a independência do condado, tá bom? Ali se forma o país. Então, o primeiro rei de Portugal é o Afonso Henriques, esse que eu botei aí na imagem ao lado, tá bom? Então, ele é o primeiro monarca português. Então, a gente pode dizer que o primeiro país mesmo, o Estado moderno a se formar na Europa, é Portugal. Isso aí também está diretamente ligado à questão da expansão marítima. Por que Portugal foi o pioneiro? Uma das razões é essa, porque eles foram o primeiro país, o Estado moderno a se formar na Europa. Foi Portugal, né, com a liderança do Afonso Henriques, né? Ele vai ser o primeiro rei, ele que vai iniciar essa dinastia de Borgonha, tá bom?
E aí, em 1249, ele vai incorporar as terras de Algarve, que é na região sul, né, ao Reino de Portugal. Então, Portugal era o Reino de Portugal e Algarves, tá? Depois ele vai se expandir, né? Quando a gente estiver lá no 8º ano, vocês vão ver que esse Reino de Portugal e Algarves vai se tornar um reino unido, né, do Brasil, Portugal e Algarves, quando a família real vem para o Brasil, tá bom? Vamos ver aqui a formação da Espanha também, né? Então, lá, os reis de Aragão e Castela lideravam a luta contra os muçulmanos. Esses dois que tem aí na imagem, né? Essa gravurazinha, era o rei de Aragão e Castela. Era o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. A Isabel de Castela foi uma das monarcas mais importantes, né, desse período. Então, eles tinham o apoio daquela burguesia, como eu falei para vocês. A burguesia, ela financiava essa luta, né, dava o dinheiro para os reis lutarem contra os muçulmanos, né, e aí eles vão se fortalecendo aquela aliança, porque a formação de um único Estado era muito importante para os interesses econômicos da classe burguesa, tá certo? Então, aí a formação da Espanha está diretamente ligada a essa união entre o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, tá certo? Essa união entre eles foi decisiva na luta desses espanhóis contra os árabes, né? Uma união matrimonial mesmo, foi o casamento que aconteceu entre eles, ok? Aí eu trouxe para vocês também, tem no livro de vocês mesmo, né, tem o trecho sobre o barroco europeu, né, que era um movimento artístico que existia durante esse período, né. No período anterior era o Renascimento, né, a arte renascentista, e aí, né, nesse processo de reforma protestante, né, da formação das monarquias e tudo mais, aparece o barroco, né, que era uma expressão artística, né. E aí eu trouxe para vocês as principais características dele, algumas obras para a gente ver, né. Então, o barroco europeu, ele tem uma forte influência dos eventos que marcaram a reforma protestante, né, a contra-reforma católica. As principais características desse barroco europeu é a disposição dos elementos na tela, quase sempre na diagonal, tá bom? Então, quando você observa as pinturas, elas têm essa disposição dos elementos, meio que na diagonal, né? O gosto pelas oposições, essa é bastante, né? Essa característica do gosto pelas oposições, né? Com acentuado contraste, o contraste entre claro e escuro, entre luz e sombras, é muito forte na pintura barroca, né? E o predomínio de temas religiosos, a vida da nobreza, de pessoas comuns. Então, observe aí algumas obras de alguns artistas do barroco que são muito importantes, né? Que têm obras avaliadas em milhões de dólares, tá? São valores assim inestimáveis, porque são grandes artistas, né? Então veja aí, ó, a primeira imagem, né, é do Diego Velázquez, a pintura, né, um pintor espanhol, muito importante durante o período barroco, tá certo? Então você ali já é menor essa ideia da oposição entre claro e escuro, né? Mas tem essa presença. A questão do realismo também, né, que já vinha como característica da pintura renascentista, né? Aí ao lado o pintor holandês Rembrandt, né? Aí já é mais forte essa ideia, né, das oposições entre claro e escuro, tá bom? Então você já vê ali, e o tema religioso, né? Ali é Jesus, né? A ressurreição de Jesus quando ele aparece aos apóstolos, tá? Então aí já tem o tema religioso. Era muito marcante essa presença dos temas religiosos por conta da reforma protestante, né, da contra-reforma católica, né, tá bem durante esse contexto, né? Então você tem a presença dos temas religiosos que eram pedidos, né, principalmente pelos que financiavam os artistas, né? Tem mais duas pinturas aí de mais dois importantes aí artistas, né? O Caravaggio, que era um pintor italiano, também você percebe aí, o tema é religioso, ali é Jesus, e você observa a ideia do claro e do escuro, né? Tem uma presença muito forte do escuro e aí surgindo, né, aquele ponto de luz que geralmente ele vem na diagonal. Então você observa aí que o ponto de luz ele está como se fosse numa diagonal iluminando, né, fazendo contraste. E aí ali ao lado tem a pintura do Peter Paul Rubens, né?
também com o tema, né, da ascensão da Virgem Maria. Então, são temas religiosos, né? Você vê o realismo, ok? A gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito com essa aula, né? Retomem, né, o seu material de apoio, o livro didático, né? Os textos complementares, para você compreender aquilo que ficou faltando você compreender, ok? Um grande abraço e até a próxima.